menos eu, acho, imagino que a Carol também, porque assim, a gente precisa muito dos homens, tá? Como aliados. Partindo da premissa verdadeiríssima de que os homens são os maiores agressores, quando a gente fala em vítimas de mulheres, a gente precisa dos homens nessa luta, porque tem muito homem que só escuta homem. Então, nas pautas que a gente concorda, tudo ok. Agora, e esse lance da mulher com mais de 30 perde o seu valor, mulher com filho perde o seu valor, mulher promíscua não tá ok, é uma vagabunda, mas o homem promíscuo pode. Essas pautas, vocês concordam com elas ou vocês acham que elas são prejudiciais para o movimento Red Pill e acaba dando uma... colocando pano nessas causas nas quais nós discordamos em alguns aspectos, concordamos em alguns. Então, vocês concordam com essa parte de que fica impondo regras para um modelo perfeito de mulher? Ou vocês acham que isso é prejudicial para o movimento Red Pill? Bom, primeiro, quem falou, né, qual produtor, novamente, é cedo ou até mesmo precoce coletivizar algo que está sendo basicamente páginas e espaços dispersos com algumas colocações em comum, outras discordam completamente. Então a ideia de falar, por exemplo, eu e o Júnior somos o mesmo espaço, ou que usamos a mesma linguagem, como eu comentei, a Red Pill é uma ferramenta de análise baseado nessas tendências comportamentais de inclinações naturais. Não, mas a minha pergunta foi bem direta e reta. Para vocês. Não, porque para vocês quem? Quem falou o quê? Esse modelo de mulher que é tido como o perfeito, que tem que ser abaixo de 30, tem que ser magra, tem que não ter filho, tem que não ter sido casada ainda e etc, etc. Vocês concordam com isso? Questões é você individual. Concorda? Mas você concorda? Está perguntando para mim, Ricardo, sem movimento que não existe. Para ti, eu tô perguntando. Discordo. Cada um desses tópicos eu trabalho individualmente. Você tem filho? Não sei, vamos ver. Eu, particularmente, não tenho. Então não procuro uma parceira que tenha, porque eu sei que o filho é uma questão importante na vida de uma mulher. Mas se você encontrar uma mulher e se apaixonar por ela e ela tem filhos? Se apaixonar, mas aí não estaria sob meu controle, né? Paixão, enfim, é um estado completamente... Mas, enfim, dado que eu tenho os meus critérios, né? Mas você acha que essa mulher tem menos valor do que uma mulher que não tem filhos? Não. Esse ponto. Ótimo. Agora, qual é a sua posição particular sobre isso? Mulheres não gostam, às vezes não querem. Tem um cara que tem filho já. Não quero lidar com isso. Eu sou uma pessoa que viaja. Imagina, ao contrário. Eu sou uma pessoa que viaja. A mulher tem um termo pra isso, não tem? Pra mulher de mais de 30 ou mãe solteira? Mãe solo. Mãe solo? Mãe solo. E por quê? É uma sigla. Mas por quê? Mãe solo. Mas qual o problema da mãe solo? É um nome. Mas aí que tá, por que vocês têm um termo... Você concorda com ele? Concordo. Tipo, uma mulher com filho não tem menos valor do que uma mulher sem filho. Sim, inclusive eu sempre falo no meu canal, a galera que tá polemizando em cima do termo MSOL, como a Carol falou, você que tem filho, você homem que tem que ter filho, você pode procurar uma mulher com filho tranquilamente. E se o cara não tiver filho? Não, a grande questão é que os homens, eles possuem normalmente a visão de que... É que a gente tá falando com base nas coisas que a gente escuta por aí dos Red Pills. A maioria dos homens, pelo menos na nossa comunidade, tem a visão de que quando eles não possuem filhos, é um grau muito distante. A vida, o lifestyle, a dinâmica, a rotina, o estágio de vida mesmo que uma mulher com filhos está. Então, por isso, ele justamente faz um filtro, do mesmo jeito que as mulheres fazem um filtro também. Muita mulher, até mesmo com filho, não quer um homem com filho. Na verdade, ele faz um filtro o estudo de gênero foi até nomeado pela psicóloga Valesca Zanello há um tempo agora. Ela chama de dispositivo materno, que as mulheres são criadas para serem mães desde criança, né? Então, desde criança, eu ganhei bonequinha para fingir que era minha filha. A gente troca a fraldinha desde que a gente é bebê. Troca a fraldinha. Então, na verdade, não tem nenhum dado que diga que mulheres não querem homem com os filhos. Bem pelo contrário, se você observar, muitas mulheres que ficam com homens que têm filhos, elas passam a se dedicar àqueles filhos como se fossem... Mas eu não tava falando nem dado, eu tava falando mais assim de vídeos, como ser produtor de conteúdo, você tá lá no TikTok e tal, fazendo vídeo também no Instagram. Você deve ter visto já alguns vídeos, ou até mesmo influenciadoras. De mulher falando que não quer homem, mas que não são feministas. Eu tô falando do feminismo. Não, que não são feministas. Mulheres. Sim. A gente não trabalha assim dessa forma. Mas vamos lá. Dessa mesma forma, o homem, agora, se o homem tem um filho, ele tem uma dinâmica já, ele sabe o que é
a rotina de uma vida a dois, principalmente, porque ele já foi casado, etc. Ele tem um filho, e ele quiser se relacionar com a mulher com o filho, não vejo problema. Não vejo problema. Tá. Agora, pessoalmente, eu, Júnior, não me casei com uma mulher que tem filho. Por quê? Pelo detalhe que eu te falei anteriormente. E porque é uma coisa pessoal tua, Sim, né? então assim, a gente tem que sair da discussão da internet, dos memes, dos comentários porque cheios de audácia e vivacidade, mas furiosos, me pra corrige. discussão séria. Mas me corrige, Júnior, se foi no teu podcast, acho que foi lá do Green Pill, que ele falou que se a mulher tem um filho, ela só vai pensar no filho e não vai te dar atenção. Aí ele falou, eu tenho filho, eu sei, entendeu? Como ele sendo homem, ele não precisa dar atenção total pra mulher, então ele mesmo tendo filho, ele preferiu uma mulher sem filho pra ela poder, ele ser o centro da atenção. Foi lá no seu? Ele foi lá, mas então- não me lembro se foi dessa forma, mas discordo. Na verdade, assim, você mulher que tem filho, dê prioridade para o seu filho. E o homem também. Sim, não, o homem também não. Ah. O homem, claro, tipo, é o filho dele. Sim. Eu tô falando da mulher que, enfim, que já tiver um filho e procurar um parceiro. É que ele falava, eu também tenho filho, entendeu? É, eu acho que ele falou assim, no sentido de que ele faz a mesma coisa. E tá certo. Ele dá prioridade pro filho, entendeu? Aham. Logo, alguém solteiro que vai com um filho não pode ficar contestando ou disputando atenção com o filho, porque o filho, seja homem ou mulher, é prioridade na vida daquela Mas então pessoa. vocês não são red pills que fazem esse discurso colocando regras no... Se a mulher é de tal jeito, se a mulher é de tal jeito, ela tem Não, menos aí- valor. Citando mulheres Que é o valor- valorosas. valor sexual do Uma mulher mercado lá. valorosa. É. Quais os pontos Não, de calma, mulher vou te dar um valorosa? exemplo de uma coisa que eu faço, que eu falo, tá bom? Que é o seguinte. O pessoal aqui no chat tá falando que você tá afinando. Tô afinando? Júnior. Não, vou falar aqui a questão. Arregou. Ó, Vilela. Red Tá falando Pill que Ah, mas isso vai dar um corte, hein? Red Tá? Pill. Mas isso vai dar um corte. Eu não Dá um corte. deixava! Ih, Red A Pill grande deixa questão é com mulher com filho, Tá. pra ficar bem claro, tá? Tá bom. Existe um discurso, Vilela, Bruna, Carol, Ricardo já sabe a respeito disso, de que o homem de verdade é aquele que assume mulher com filho. Esse é o homem de verdade. Esse é o homem maduro, é o homem responsável. Eu Porque admiro esse cara. Essa mulher... Você não admira esse cara? Essa mulher foi lá e encontrou um cara que não se importou com o fato dela ter um filho passado, ou sei lá, pelo fato de ter um ex. Esse cara é um homem de verdade? Ué, beleza. Ele tem o valor dele por um sistema de virtudes e ética própria. Sim. Esse cara não vale mais do que os outros homens. Então isso daí é uma Mas você forma... não admira esse cara? Não, admiro. Eu admiro. Eu admiro. Agora, não é essa a questão. A questão é que o cara que está fazendo isso daí é uma atitude nobre dele. Sim. Entendeu? Agora, você querer fazer com que esse seja o ideal masculino a ser perseguido, como muitos coaches, inclusive conservadores, que a gente não gosta, a gente fala muito disso, são os coaches que fazem esse discurso de que não, você tem que ir lá. E isso daí tem um detalhe. Eu até trouxe esse vídeo. Depois eu vou mostrar. Tá bom. Teve um vídeo que viralizou no meu canal, inclusive, que era um moleque que ele tava cuidando da criança, a mãe do lado, e a irmã dele filmando. E aí, o moleque chorando e tal, ele balançando o moleque aqui no colo dele. E o cara lá, tipo, nossa, né, a menina que tá narrando o vídeo fala, nossa, parece até um pai. Ele falou, é claro que eu sou o pai. Pai é quem cria, às vezes quem faz é muito otário. Sabe o que a mãe do menino que ele tava segurando respondeu? E quem cuida também. E começou a dar risada. Da cara do... Então, assim, até mesmo esse homem com uma Mas atitude é um caso nobre... isolado. Minha irmã, por que exemplo, o cara que tá casado com ela criou o filho de outro cara como se fosse o próprio filho. Eu admiro isso pra caramba, cara. Imagina, o cara não é filho dele e ele tá criando como se fosse o filho porque o outro pai... Ótimo, não, perfeito. Eu admiro esse cara. Não tô dizendo que não admirava, tô dizendo que essa mulher que estava com lá, de verdade, não admirava. Mas ela tá errada. Ela estava errada. Então o que a gente denuncia é comportamento tóxico de outras mulheres. Sim. Comportamento, atitudes erradas, pensamentos... Tá, mas então essa equivocados de outras mulheres. parte estética e tal, Foi você... convencida, né? Oi? Foi convencida disso daí, né? Não, nem um pouco. Bem Não, pelo de contrário. que, tipo, nossa, então eles realmente não estão condenando todas as mães solteiras. É que eu já vi uma coisa também que... Mais ou é menos, sobre talvez pensão vocês, sócio- mas tem algumas outras, mas vocês... Porque mas é eu aquilo, ainda né? assim... A individualização da... É aquilo, não há os mandamentos nesse sentido, ou algo assim. É a ferramenta, você entende o que aconteceu, é um processo, você vê a realidade por trás de alguém que tem filho já, você sabe que vai ter que se abdicar de algumas coisas, de tempo, de ter paciência. E aí, como eu você quero mesmo carregar essa disse- cruz nessa Não. fase da minha vida. E aí, mas aí, Não, como você mesmo sim, disse, o cara apaixonar pondera. é uma coisa que a gente não manda. Started out with half and I flipped it into double.
Started out with half and I flipped it in a double. Said I'ma get we gotta go. Condena dash away.